A liturgia de hoje, ela traz consigo, como disse no início, um grande convite. Ela traz o convite que os nossos ouvidos querem fazer assentar ao coração, saber que chegou e nós queremos já embarcar na resposta a esse convite. É o convite de Deus a irmos ao céu. O rei que prepara o banquete do seu filho é Deus que prepara a festa do Cristo, que chama a todos, porque os primeiros convidados não foram dignos, ouviram o convite e rejeitaram o convite. Os operários são seus apóstolos e profetas que anunciam o convite a todos, bons e maus, a virem à festa do rei, do filho do rei. E aqui é interessante, quando eu pensava nosso caminho de reflexão para hoje, me lembrava de uma coisa que eu sempre encontro num dos grupos de oração de WhatsApp de oração da nossa paróquia. Um sujeito santo, ele sempre, todo dia, por volta das 3 da tarde, ele tem um altarzinho dele lá, e ele envolve os outros com a seguinte palavra: bora, vamos. E é muito interessante que é pouca palavra, mas é uma hora já esperada. E é um convite apenas e que desencadeia no coração a alegria. Como diz o Salmo, que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. A alegria quando dizem vamos. O convite de Deus é assim. O coração espera pelo convite para o céu. Padre, quando é que Deus está convidando para o céu? Ora, o que estamos fazendo aqui? O que é a missa senão um banquete? Sacrifício e banquete? O sacrifício é o do Filho que se entregou para que nós tivéssemos em todo tempo e espaço o pão da minha vida, o pão da minha felicidade, o pão que me nutre, que me gera intimidade com o Filho, que me insere no céu. O que é isso aqui? Vir à missa é aceitar o convite de Deus. Vir à missa é aceitar o convite gratuito de Deus. E eu me lembro que um dos nossos bispos auxiliares, perito em liturgia, dizia: a missa não é uma obrigação da igreja pelo povo, não é uma obrigação da igreja pelo padre ou pelos bispos. A missa é um dom gratuito de Deus. Por isso, quando reclamamos é um direito, é meu e ponto, cuidado. A missa, ela é um dom de Cristo que se dá a nós. E esse exercício é o exercício de alguém que não me cobra pelas faltas que eu tenho, mas escolhe como justiça me dar o amor. E essa é a diferença do convite que nós ouvimos nos dois domingos últimos, quando o Senhor convidava para a vinha, chamava a trabalhar e oferecia uma paga. O Senhor chama o envolvimento com o céu, porque trabalhar na vinha já é ganhar o céu, já é entrar no céu, já é pertencer ao céu, já é colocar-se sob o refúgio e o cuidado do campo do Senhor. Mas Ele percebe que eu sou fraco, e percebendo minha fraqueza, se revê por amor, e não me pede nada, pede apenas que eu venha à sua festa. E aqui é curioso, o Evangelho ressalta, bons e maus, joio e trigo, todos, venham à festa. Hoje o convite do Senhor é: chamai todos para a festa. Todos. A primeira leitura e o Evangelho falam disso. O banquete, como disse, é alegria, é festa, pois estamos na casa do Rei, na casa de Deus. Estamos diante do convite, sim e não. Agora, aqui vale a pena refletir. Quais são, nós vimos no Evangelho alguns que fizeram isso e tinham suas razões. Quais são as razões
hoje para recusar o convite ao céu. E aí eu falo das nossas razões do tempo de hoje, das razões de mim, que faço parte da igreja, que sou padre, que sou músico, que sou membro de grupo. Quais são as razões que eu, dizendo que faço parte, às vezes uso para recusar o convite do céu? E entenda-se, me lembro de um formador de espiritualidade que dizia: um dos modos de recusar o céu é recusar a missa, facilitando o não ir. Bom, motivos. Eu não sabia que era Deus. Eu não sabia que era Deus me chamando, eu não percebi. A ignorância. Sabe, não apurar os sentidos para se dar conta de Deus ao lado. Aqui eu me lembro de Santo Agostinho, quando nos exorta: tenho medo do Cristo que passa e eu não vejo. E é verdade. Eu posso perder o bonde da minha felicidade se eu não estiver atento ao Senhor que se achega. Lembre-se, os discípulos de Emaús não reconheceram o Senhor no caminho, mas o Senhor insistiu em caminhar com eles com palavra, e quando repartiu o pão, eles perceberam. A palavra fez arder o coração no caminho, e o pão deu vistas ao Senhor diante dos olhos. Pois eu insisto em buscar a palavra e o pão? Ou eu dissipo por causa de mim? Outra razão. Bom, legal, eu preciso me preocupar com outras coisas agora, depois eu vou. Isso é a denúncia dos diversos valores no coração e de Deus somente como mais um valor, não o valor do coração. E é curioso, essa é a referência de que nós muitas vezes temos os valores como enfeite e não como pilar. E esse é um desafio de mim. E sabem o que me desafia ainda mais, me faz preocupar ainda mais, melhor dizendo? É pensar que eu não estou quando eu me dou conta disso, eu simplesmente fico parado diante do fato de que os valores ainda são enfeites. Outra razão. Eu ainda não estou pronto. Eu preciso me descobrir. Preciso viver. Viver um pouco. Eu prometo pensar e depois eu vou. Essa é a razão que carrega a pessoa como o projeto de si mesmo para a felicidade. É aqueles que calculam os caminhos a partir dos seus ideais, seus modos de traçar a felicidade na face da terra. E aqui é uma denúncia no caminho da busca da vocação. A vocação, antes de ser um projeto seu, é um chamado de Deus, é um querer de Deus por você. Quando alguém carrega demais um projeto numa vocação, dizendo: eu vou me casar porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser feliz e vai ser assim e vai ser assado. Cuidado. Você já perguntou para Deus qual é o querer dele para a sua história? Já esvaziou-se dos desenhos de como realizar a vocação para primeiro dizer sim? Confiando em quem te conduz no processo de resposta à vocação? Por que muitos casamentos não dão certo? Porque cada um tem seu projeto de felicidade. Porque muitas histórias de vocação religiosa, porque cada um às vezes traz o seu projeto. E aqui me peçam licença. Eu tenho grandes amigos que reviram sua história, e amigas dentro de um convento e fora da estrada. Inclusive o padre que me precedeu nessa paróquia. Rever-se nem sempre significa egoísmo, mas profundidade. E eu acho interessante, porque nessas horas eu lembro de Madre Teresa de Calcutá, porque estava dentro de um convento, e eu vi um novo chamado no seu chamado. Mas aqui é a abertura a Deus e a profundidade que Ele tem no desafio de nos salvar. Eu não sou o projeto de mim. Deus
é o projeto de mim. E aqui eu lembro Carlos Acutis, que foi um jovem de pouco mais de 16 anos, beatificado ontem. Ele disse: meu projeto de vida é permanecer unido com Jesus. Mais nada. Outra razão que me faz recusar o convite do céu. Na igreja só tem hipócritas, ou seja, falsos, calculadamente mal intencionados. Eu já vi padre pecar, mandar demais, coordenadores pecarem, eu já vi coordenadores corruptos, eu não me sinto bem em um lugar assim. Sabe, essa é a causa que carrega o perfeccionismo espiritual como critério para você não se envolver num caminho e nem aceitar o convite. Só é perfeito o que eu possa conceber. Esse que diz essa razão para recusar, entende assim: só é perfeito o que eu concebo espiritualmente. Outra razão que me faz, que a gente encontra hoje, me faz recusar o convite. Eu estou procurando uma comunidade onde as pessoas se respeitam, onde seguem de fato o Evangelho, onde não haja problemas. Posso fazer uma confissão a vocês pública? Eu também. Mas era curioso pensar também, quando eu lembrava desse argumento, porque ouvia um dos nossos bispos auxiliares, que nos pedem constantemente para rezar pelo nosso novo bispo que vai chegar. Ele dizia que numa certa diocese, e a gente precisa pensar assim também sobre o novo bispo, fizeram uma descrição de qual seria o bispo ideal. Ele era tão perfeito que a diocese ia ficar sem bispo para o resto da vida. Existe uma comunidade assim, ela é tão perfeita que eu acho que você nunca vai entrar numa comunidade, aquele que usa esse argumento para recusar o convite, nunca vai entrar numa comunidade, porque ele tem um ideal dentro de si, mas esse ideal é um argumento de fuga para quem não quer mudar, quem carrega o seu núcleo, o seu jeitinho de fazer, o seu modo de trabalhar como perfeito. Esse ideal é expressão do medo de ser coerente, é o medo de se envolver e ter que se desalojar, se sair de uma zona de conforto, de ter que pensar o projeto do amor, calculando os bons e os maus, porque o meu núcleo é perfeito. Sabe, meus irmãos, podia enumerar outros tantos convites que a gente entende hoje como causas que fazem os de hoje recusar o reino de Deus. Recusar o convite para a festa, o convite para a missa. O convite de Deus é feito para homens e mulheres como eu e você, pecadores. E aqui eu falo de mim e de você, como gente que tem no pecado uma realidade que nos faz refugiar em nós mesmos. E então, é uma consequência do pecado, eu me faço a razão de tudo. Por quê? Porque ninguém me ama tanto quanto eu mesmo. E se eu não me amar, então eu não preciso ir à missa, basta assistir pela televisão, eu não preciso fazer esforços para ir à missa, basta eu chegar e pronto. O pecado também me traz a consequência de me amar e me respeitar como um direito meu, e todos no mundo têm o dever de me respeitar, mas eu tenho o direito de ser respeitado. Qual é o seu dever de respeitar os outros? O pecado inverte os rumos do respeito, marcado pela soberba, pelo orgulho. O pecado me faz um militante das causas de mim. Eu e você somos assim. Essa é a comunidade que Deus chamou para fazer a festa, que é uma missa. A festa na casa do rei, a festa do filho. O convite de Deus é fazer do desafio de permanecer unido a Jesus nesta terra, como disse, lembrando o beato Carlos Acutis, o nosso projeto de vida. Permanecer unido a Jesus, fazer desse o meu projeto de vida. E quem permanece unido a Jesus não
para de se rever, se coloca como lugar de fala no posto de um aprendiz e agradece muitas vezes quando uma ordem, quando uma disciplina contraria as minhas desordens, me colocando no eixo que eu quero, mas tenho dificuldades de abraçar. Sabe, o convite de Deus é acreditar que confiar em Deus vale mais. Se vive esse convite assim. É acreditar que rever a vida por Deus como valor é minha salvação, porque é minha felicidade. Meus irmãos, eu lhes convido a aceitar esse convite de Deus, a amadurecer a capacidade de não fugir do convite das missas. Por isso eu sugiro o que Paulo nos ensinou na segunda leitura: viver em toda e qualquer situação. O que viver? Para Paulo, viver era olhar para Cristo e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, para onde eu irei? Senhor, como queres que eu faça? Senhor, como queres que eu desenhe isso? Como queres que eu elabore? O que queres que eu reveja? Senhor, como eu dobro o meu orgulho? Como eu dobro o meu jeito? Como eu reviso o meu projeto? Senhor, como não pôr em risco a minha família, me fechando excessivamente? É um cuidado que nós precisamos ter no tempo da pandemia, que o isolamento pode fazer-nos encarquilhados num fechamento. Isolamento não significa fechamento, significa cuidado em tempos de vigilância sanitária, mas não isolamento do mistério do amor que me impulsiona. Sabe, é fazer como Paulo: sei viver na miséria e na abundância, sei viver em toda e qualquer situação. O que é viver? É voltar-se para o Cristo e permanecer com Ele. Como? Lembrando do que ele mesmo disse no centro da segunda leitura de hoje: tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente pensa em Deus, eu penso às vezes na minha fragilidade e uso muitas vezes os meus argumentos como desculpa. Mas Paulo nos descasca para a verdade e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Viver, nos ensina Paulo, é confiar no rumo do amor que é Deus, é bancar este amor em nossa vida. Bom, eu sei que isso não é fácil. E Paulo, na descrição dele, mostra isso. Não é fácil. Por isso somos comunidade, porque ninguém vive sozinho. Por isso somos desafiados a participar, a preocupar mais com as dificuldades, mas no sentido de nos ajudar, segundo o amor de Deus, reparar as dificuldades, mas não solucioná-las a bel prazer, mas no corpo, que é o caminhar juntos, que é a igreja. Solucionar as dificuldades olhando para a realidade, Paulo ensina. Solucionar as dificuldades iluminando a realidade com a presença de Deus, sendo um portador da presença de Deus aonde existe a dificuldade, iluminar a realidade, mesmo não entendendo o que Deus nos pede, mas acompanhando esta presença aonde Ele sugere um caminho. Iluminar a realidade, iluminando essa realidade com o nós. Deus e eu. Eu e Deus. O nós que define quem eu sou. O nós que é critério para seguir. E aqui eu quero guardar esse nós como uma referência de cultura. Nossa cultura hoje está tão fomentada na excelência de mim sozinho, que o nós, que é raiz judaica, nossa, uma raiz que o Cristo trouxe para a plenitude, para si como plenitude, porque Ele, no convívio da Trindade, não é um Deus sozinho, é nós, eu, o Pai e o Espírito, o Filho, o Pai e o Espírito. Este nós é o primeiro critério na cultura cristã. Sabe, quando nós nos desafiamos a viver o nós começamos a nos bater. Porque a gente está colocando pedra com ponta para se chocar. Mas se eu não quebrar as pontas, jamais crescerei, jamais me farei.
alguém polido para o convívio com o outro. E é o convívio com o outro que me forja, e o convívio com o outro é o exercício de permitir a obediência do caminho e a misericórdia que nos faz retornar para sempre juntos estar. Nós é um critério que está antes do eu na cultura cristã. Reveja-se por isso, é parte do convite. Padre, mas isso tudo é muito difícil, é muito complicado. Fazer de nós o primeiro critério da minha cultura, da minha casa, regar a minha casa a pergunta: estamos nos preocupando mais por todos do que por um só? Como é que isso está acontecendo? Como posso rever isso? É aqui que eu começo a sugerir o exercício para vocês hoje. Pensando naquele homem que estava na festa sem o traje adequado. O traje adequado não é uma figura pronta. O traje adequado é o coração disposto a rever-se por amor. O Senhor considera a menor intenção de ser melhor para nos mover. A menor intenção de nos revermos com abertura. Sabe, o coração disposto me faz lembrar Pedro, que depois de ter negado Jesus, Jesus foi ao seu encontro, não perguntar para ele: e aí, Pedrão, vacilou, hein? Tá difícil o seu esquema, sei se eu posso confiar em você mais não. Se fosse acontecer como hoje, vejam onde vai a insanidade, nos tribunais do tráfico. Um vacilo e é morte. Se Jesus usasse o critério dos traficantes, Pedro tinha morrido ali mesmo. Deus, que nos eleva, não nos nivela por baixo, perguntou: tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu me amas? Senhor, eu te amo. Tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aquelas 3 perguntas foram mais preocupadas em que Pedro percebesse o coração que ansiava pelo Cristo e errou e quer recomeçar, porque Cristo sabia disso e deu vistas a Pedro nas palavras do próprio Pedro. O desafio, o coração disposto a rever-se por amor, não esconder-se nas nossas soberbas, nos nossos orgulhos. Ser mau é não abrir-se a Deus. Ser bom não significa não errar. Significa sempre disposto, mesmo que milimetricamente, a rever-se para ir adiante. Rever-se junto com Deus, caminhando nesta terra junto com os irmãos. Assim, como diz o amigo que convida a rezar todo dia no grupo da paróquia, vamos revestir-nos deste traje? Vamos aceitar concretamente o convite: vamos para a missa? Vamos sentar no banco e não estar de corpo presente simplesmente? E aqui eu faço do desafio de Paulo um desafio que eu confesso que quando eu pensei desse exercício, essa palavra saltou aos olhos. Eu tive muito medo de dizer esse exercício para vocês, porque me incluindo nele, eu sabia que ele ia causar problemas nas minhas estruturas de pecado. Paulo diz assim: no entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. Então, meu exercício para sugerir a vocês hoje é: compartilhe as suas dificuldades de aceitar o convite. E não culpe o outro, nenhum outro. Observe em você o que é difícil rever para aceitar o convite para vir ao altar. Nada de vitimismos, nada de fugas. Observe em você. Retire a palavra, retire da consciência: é culpa do coordenador, é culpa do padre, é culpa do administrador, é culpa de fulano, é culpa de... Você. Qual é a sua dificuldade em aceitar, em pensar e aceitar o convite de Deus? Qual é? Convide alguém que te ama, alguém que você tenha liberdade, que saiba que pode te ajudar a fazer essa partilha. Convide alguém que te ajude a pensar o convite e aceitar o convite. Convide a partilhar isso, a pensar o convívio com Deus como sua felicidade e a fazer como Cristo fez com Pedro.
Deixar o outro te interrogar. Ah, padre, mas vai me incomodar. É nessa hora que eu digo para vocês que eu tive medo de dizer esse convite, porque não é fácil. Digo que cada vez que a gente vai a uma direção espiritual, eu pelo menos vou bem arrepiado, porque eu fico imaginando, o padre vai me cobrar coisas que eu não vou dar conta de fazer, ou não quero, ele não vai respeitar minha liberdade, não vai respeitar minha individualidade, minha originalidade. Não. Ei, isso são desculpas para eu não progredir e para eu não aceitar o rumo que o Senhor me apresenta do amor que me faz rever. Eu não vou à missa porque tem que... Eu percebia isso, né? Eu não vou à missa porque... eu posso não estar pronto, Quem não está pronto por causa da situação, não venha. Mas quem está pronto, não use desculpas. Eu percebia isso também comigo. Quantas vezes as desculpas da minha preguiça ou do meu sono pudessem dizer, isso aqui é causa para eu não ir à missa. Mas às vezes a desculpa até do dizer, tem que marcar, padre. É mais fácil na outra paróquia. Mas eu fico perguntando se eu tivesse que... Se fosse eu a chegar aqui um dia, de fato aconteceu isso, chegar aqui e dizer, eu não posso celebrar porque eu tenho que marcar, mas eu não posso faltar à missa. Tem uma pessoa que nessa paróquia não pode faltar à missa, é o padre. E um dia eu cheguei aqui com 37,5, 38, fiz o mesmo teste que todos vocês fazem e não entrei. Mas como eu sei do processo da responsabilidade que me cabe nesse sentido, meu vizinho aqui, para isso a gente tem bons vizinhos. O desafio de se rever é o desafio de não ter medo de compartilhar as dificuldades de aceitar. Mas não ter medo também de enfrentar com coragem aquilo que significa mudar. Não ter medo da obediência, não ter medo da coerência, das disciplinas que educam. Que Deus nos ajude nessa semana a fazer como Paulo e a progredir, aceitando o convite do rei a vir participar da festa do Filho, que hoje, cada dia acontece na Santa Missa. Amém.